Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de aulas sobre matemática básica, na aula de hoje a gente fala sobre expressões numéricas. Primeiro detalhe importante é a hierarquia das operações. Primeiro a gente resolve raízes, potências, para depois fazer multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Quando houver parênteses, colchetes e chaves, é nessa ordem que a gente resolve. Então, na ausência dos parênteses, colchetes e chaves, primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Coloquei aqui multiplicação e divisão antes de fazer a soma e subtração, mas essas operações sempre na ordem em que elas aparecem, sempre da esquerda para a direita. Vou botar aqui, da esquerda para a direita. Porque, por exemplo, se eu tenho primeiro uma divisão, eu vou fazer primeiro a divisão e depois a multiplicação. Tá? Entre a multiplicação e a divisão, qual delas a gente faz primeiro? A que aparecer primeiro. Tá? Então, existe ordem potências e raízes, multiplicação e divisão, soma e subtração. Sempre se resolve, então, da esquerda para a direita. Por exemplo, antes dos exemplos, na verdade, vamos falar sobre a regra de sinais. Em outras aulas, a gente até mencionou a regra de sinais, porque acaba sendo necessário dentro de vários assuntos. Formalizando aqui, a regra de sinais vale para multiplicação e para divisão. Sinais iguais vai dar positivo, sinais diferentes vai dar negativo. Ou seja, quando a gente faz mais vezes mais, é mais. Quando a gente faz menos vezes menos, é mais também. Pode anotar que sinais iguais, tanto na multiplicação quanto na divisão, sinais iguais vai resultar em valor positivo. Menos vezes menos é mais e mais vezes mais também é mais. Quando os sinais forem diferentes, vai resultar num valor negativo. Sinais diferentes, menos vezes mais é menos. Mais vezes menos é menos também. Isso para dois fatores. Porque como a gente já usou em outros momentos, se eu faço menos vezes menos, eu vou fazer 2 a 2 aqui é a regra, né? Menos vezes menos vai dar mais. E daí quando eu faço mais vezes menos, isto é, menos. Certo? Vale para multiplicação e para a divisão. Só para multiplicação e para a divisão. Exemplos, então, de algumas expressões numéricas. 4 mais 5 vezes 3. Pausa o vídeo, responde e depois confere. Vamos combinar o seguinte, resolve essas 4 expressões. Pausa o vídeo, responde e depois confere aqui comigo. Primeira coisa, eu tenho aqui uma soma e tenho uma multiplicação. O que se resolve primeiro? Primeiro se faz a multiplicação. 5 vezes 3. 15. Então fica 4 mais 15. 4 mais 15 é 19. São detalhes, mas isso é fácil e ao mesmo tempo fácil de errar. Precisa relembrar. Primeiro se faz multiplicação e divisão, para depois fazer soma e subtração. Bom, daí no segundo exemplo que eu botei aqui, eu tenho divisão e tenho multiplicação. Qual deles a gente faz primeiro? O que eu falei sobre isso? Eu falei que se faz multiplicação e divisão antes de fazer soma e subtração. Mas entre multiplicação e divisão, o que se faz primeiro? Na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou fazer primeiro 15 dividido por 5, que é 3, vezes 2, 6. Tá? Então, não é sempre a multiplicação antes da divisão. Olha o que eu coloquei anotado aqui.
Ordem das operações, potências e raízes, multiplicação e divisão, para depois fazer adição e subtração. Soma e subtração. Mas entre multiplicação e divisão, qual é a ordem? O que aparecer primeiro, da esquerda para a direita. Tá? Então, a multiplicação e a divisão têm a mesma ordem de precedência. Elas vêm antes da adição e da subtração. Mas quem eu faço primeiro, multiplicação ou divisão? A que aparece primeiro na expressão numérica dada. Então, cuidado aqui, se você errou principalmente. Se você acertou, que acerte sempre, que seja entendendo como é que funciona. Primeiro, fiz a divisão para depois fazer a multiplicação. Aqui, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Então, a gente tem 10 menos 9, que é 1. Aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma multiplicação. A última coisa que a gente vai fazer é a subtração. 12 dividido por 3 é 4. E 2 vezes 3 é 6. Então, fica 4 menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Aqui a gente pode usar a ideia de tenho e devo. Eu tenho R$4 e devo 6. Vou pagar como, né? Se eu devo 6 e tenho 4, eu vou ficar devendo ainda R$2. A subtração, no caso 4 menos 6, a gente faz normal, 6 menos 4 dá 2, mas como o maior deles é negativo, eu tenho menos 6, fica o resultado então menos 2. A ideia de tenho e devo funciona super bem, né? A gente tem R$4 e deve 6, vai continuar devendo ainda R$2, por isso menos 2. Um outro exemplo aqui com regra de sinais. Aqui eu tenho menos vezes menos dá mais. 5 vezes 3, 15. 40 dividido por 5 dá 8. Primeiro se faz a multiplicação e a divisão. Para depois, só depois, a gente vai resolver esta soma. 15 mais 8, 23. 15 mais 8, 23. Próximo exemplo, a gente tem uma soma. Aqui tem uma soma. E aqui a gente tem uma multiplicação. Mas antes ainda da multiplicação, a gente tem uma potência nesse caso. Olha quanta coisa a gente tem. Tem uma potência aqui. O que se resolve primeiro? Vou fazer 2 vezes 3, que é a multiplicação. O que a gente faz primeiro? Como é que você fez aí? A soma eu sei que é a última coisa a ser feita, né? Soma e subtração é por último. Aqui, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Então, fica 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. 5 mais 18, 23. 23. Então, 5 mais 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, vezes 2 é 18. 18 somado com 5 dá 23. No exemplo seguinte, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Multiplicação se resolve primeiro. Essa multiplicação primeiro, essa divisão primeiro, para depois fazer somas e subtrações. 2 vezes menos 3. O 2 é positivo, menos 3 é negativo. Usa aí a ideia de regra de sinais. Menos vezes mais é menos. Menos 6. Aqui, 20 dividido por 4 dá 5. Então, ficou assim por enquanto. Ó, menos 6 mais 5. Menos que é o sinal da conta. Agora eu tenho que fazer então essa soma e essa subtração. Quanto é esse 3 elevado a 0? 3 elevado a 0 é 1. Então fica aqui menos 1. Todo número elevado a 0, positivo, negativo, fração, é 1. 3 elevado a 0 é 1. Olha o que ficou. O resultado disso deu menos 6, o resultado disso deu 5 e o resultado disso dá 1.
E a gente tem ali no meio as operações de soma. Tá aqui a soma. E aqui a subtração. Menos 6 somado com 5, somado com menos 1. Menos 6 menos 1 dá menos 7. Menos 7 mais 5 dá menos 2. Deve 7, vai pagar 5, fica devendo ainda R$2. Para soma, se você fizer assim também, tudo bem, ó. Menos 6 mais 5 deu menos 1. Menos 1, também menos 2. Tá certo também, tá? Não tem problema se você fez em outra ordem. Às vezes o que a gente faz é juntar tudo que é positivo com tudo que é negativo, pode ficar um pouquinho mais fácil e organizado para calcular. Mas se você vai fazer na ordem ali, menos 6 somado com 5 dá menos 1. Menos 1 somado com menos 1 dá menos 2. Então não muda o resultado final, não tem problema nenhum. Cuidado então com a ordem das operações, primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão e somente depois soma e subtração. Regra de sinais vale para multiplicação ou para divisão. Regra de sinais é para multiplicação ou para divisão. Quando a gente faz soma, quando a gente faz subtração, não é a regra de sinais que a gente usa, tá? Não é a regra de sinais que a gente usa. Algumas dicas que eu considero importantes. Multiplicação por 10 e múltiplos de 10. Quando o número é inteiro, multiplicar por 10 é só colocar um zero. Multiplicar por 100 é colocar 2 zeros. Multiplicar por 1000 é colocar 3 zeros. E assim vai. E se o número não for inteiro, a gente vai deslocar a vírgula tantas casas, conforme o número de zeros que a gente tem. Assim, ó, 23 vezes 10, 230. 23 vezes 100, 2.300. 23 vezes 1000, 23.000. Conta nenhuma, conta nenhuma. Perceba que tem um zero aqui que eu só copio depois do número. 23 vezes 10 é 230. 23 vezes 100 são 2 zeros. Copia lá os 2 zeros no final. 23 vezes 1000 são 3 zeros. 3 zeros aqui. E pronto. Tá? Então, se o número é inteiro, é só colocar o número de zeros no final. Ah, professora, o número que eu tenho lá não era inteiro. Assim eu também sei fazer, mas quando tem vírgula, já não acho tão fácil. 1,2 vezes 10. Como é que fica? Deslocar a vírgula uma casa para a direita. Pronto. Multipliquei por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. Isso é a mesma coisa, então, que 12. Esta vírgula aqui, ó, ela vai deslocar uma casa para a direita. Outro exemplo. 1,125 vezes 10. A vírgula desloca uma casa, fica 11,25. Conta nenhuma, só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Se fosse vezes 100, 1,125. 1,125 vezes 100. A vírgula vai deslocar duas casas. Duas casas para a direita. Como 100 tem 2 zeros, a vírgula desloca duas casas. Estava aqui a vírgula, ó. Estava aqui a vírgula, vai deslocar duas casas. Vai me parar aqui. 112,5. E se fosse vezes 1000? Vezes 1000. São 3 zeros, a vírgula desloca 3 casas. 1125 inteiro. A vírgula que estava aqui vai deslocar 3 casas para a direita, porque são 3 zeros. Sempre assim, sempre assim. Então, a gente não pode gastar tempo, energia, espaço na hora da prova para fazer operações como esta. Se vai multiplicar por 10 e o número é inteiro, é só colocar um zero no final. Multiplicou por 100, um número inteiro, coloca 2 zeros no final. Se o número não é inteiro, o que se faz? Multiplicar por 10 é um zero, a vírgula desloca uma casa. Multiplicar por 100, 2 zeros, a vírgula desloca duas casas.
Multiplicar por 1000 são 3 zeros. A vírgula desloca 3 casas para a direita. Sempre assim. Divisão. Divisão por 10 e seus múltiplos. Como é que a gente faz para dividir por 10, por 100, por 1000? De uma maneira fácil, sem armar a conta. Quanto é 2.300 dividido por 10? 2.300 dividido por 10 dá 230. É só deslocar a vírgula, na verdade, uma casa para a esquerda. Então, deslocar a vírgula para a esquerda agora, de acordo com o número de zeros que a gente tem. Se eu quero dividir 2.300 por 1000, quantos zeros tem? 1, 2, 3 zeros. Se tem 3 zeros, a vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda. Agora para a esquerda, porque eu estou dividindo. Está aqui a vírgula, e ela tem que deslocar 3 casas. 1, 2, 3. Vai ficar 2,3. 2,3. Se eu tenho que dividir 1.271,7 para dividir por 100, como é que fica? Tá aqui a vírgula e eu vou dividir por 100, são 2 zeros. A vírgula vai deslocar 2 casas e vai parar ali depois do 2. O resultado disso será 12,717. Então, só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Por que 2 casas? Porque aqui a gente tem 2 zeros. Se são 2 zeros, a vírgula vai deslocar 2 casas para a esquerda. Sempre assim. Dica para multiplicar por 5. Às vezes a gente tem em prova, isso aparece em várias situações, numa regra de 3, numa equação, um cálculo que eu tenho que multiplicar por 5, né? Geometria, enfim, vários assuntos que a gente vai precisar fazer operações básicas. E eu posso armar a conta da maneira convencional. Você também pode armar da maneira convencional. Multiplicar por 5, tudo bem. Mas olha a dica que é importante para ganhar agilidade de raciocínio e de cálculo. O 5, ele é a metade do 10, tá? O 5 é a metade do 10. Então, multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 e dividir por 2. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. Basta multiplicar por 10 e dividir por 2. Eu digo, abre o coração, tá? Porque vai facilitar a tua vida. Essa dica facilita as operações. Não adianta, mas eu já sei fazer do outro jeito. Eu prefiro a forma convencional. Tudo bem. Mas nesse momento, o meu convite é: presta atenção no que eu estou propondo, experimenta em alguns enunciados, em alguns cálculos, e depois você escolhe. Você vai fazer de um jeito ou de outro. Tá? Então, olha só. Estou dizendo que para multiplicar por 5, basta multiplicar por 10 e dividir por 2 depois. Qualquer número. Qualquer número. Por exemplo, você tem que fazer 23 vezes 5. Tá? Você tem que fazer 23 vezes 5. O que a gente faz? 230. Porque vai ficar 23 vezes 10, 230. 230 dividido por 2, 115. Professora, mas 23 vezes 5 eu fazia mais rápido multiplicando por 5. Talvez, talvez. Mas em outros casos não. Então, usa esse exemplo para a gente começar a pegar o jeito. O que a gente faz? Quero multiplicar por 5. Eu vou multiplicar por 10. Só que 10 é o dobro do que eu preciso. Então, eu multiplico por 10 e divido por 2. É isso que a gente vai fazer. Outro exemplo. Eu tenho que multiplicar 2.340 por 5. Eu vou fazer 2.340 vezes 10. Multiplicar por 10 não tem conta nenhuma, é só colocar um zero.
Então, era 2.340, com 0 a mais, ficou 23.400. E depois eu divido por 2. 23.400 dividido por 2, quanto vai dar? Qual é a metade de 23.000? 11.500. Divide o número, desmonta o número se você achar que é necessário. Eu posso fazer, por exemplo, 20.000 dividido por 2 dá 10.000. E 3.400 dividido por 2 dá 1.700. Então, isso dá 11.700. 11.700. Tá? Então, existem formas diferentes e que pode facilitar o cálculo. Essa é uma maneira de fazer como sugestão. E se eu tenho com vírgula, imagina se eu tenho que fazer, por exemplo, 128, 12,8 vezes 5. 12,8 vezes 5, quanto dá? Multiplica por 10 primeiro. Multiplica por 10, eu faço 12,8 vezes 10. Multiplicar por 10 é só deslocar a vírgula, conta nenhuma. Multiplicar por 10 é sempre bom. Se o número é inteiro, esse multiplicar por 10 é colocar um zero no final. Se o número é decimal, se ele tem vírgula, multiplicar por 10 é sempre deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, 12,8 multiplicado por 10 dá 128. Só que eu não queria multiplicar por 10, eu queria ter multiplicado por 5, então agora eu vou dividir por 2. Qual é a metade de 128? 64. Pronto. Sugestão é experimentar, porque pode facilitar muito em algumas situações, em alguns cálculos. Isso vale para multiplicação. E como é que funcionaria para dividir por 5? Mesma ideia. Se eu vou, acabei de dizer o seguinte, né, que o 5 é o 10 dividido por 2. Então, se eu quero dividir por 5, eu divido por 10 e compenso multiplicando por 2. Por exemplo, eu tenho que fazer 240, muito fácil 240, né? Vou colocar 24, dividido por 5. 24 dividido por 5, dá quanto? Eu faço do 24 dividido por 10. 24 por 10, 2,4. Deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Aquilo que a gente já falou sobre dividir por 10. Se o número é inteiro, vai tirar um zero. Se é um número decimal, quando divide por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda. Então, olha a divisão que eu pedi. 24 dividido por 5. Dividir por 10, conta nenhuma. Só desloca a vírgula, 2,4. Depois faz vezes 2. 2,4 vezes 2 é 4,8. Então, essa divisão vai dar 4,8. Pronto, resolvido. 24 dividido por 5 é 4,8. Se fosse um número maior, se fosse um número com vírgula, tudo igual. Tudo igual. Se eu tivesse 42,8 para dividir por 5. 42,8 para dividir por 5. Primeiro passo, vou dividir por 10. 42,28. 42,8 dividido por 10. Dividir por 10, sempre deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. É 42,8 dividido por 10, então 4,28. Só isso aqui, ó, a vírgula que está aqui, ela vai andar uma casa para a esquerda. 4,28 eu dividi por 10. Só que eu não queria dividir por 10, eu queria que fosse dividido por 5. Como é que eu faço agora então? Eu faço esse 4,28 vezes 2. 8,56. 8,56. Você pode experimentar isso em outros exemplos, porque normalmente é mais fácil de fazer dessa forma. Facilita as operações básicas. Certo? Então, nessa aula de hoje, nós relembramos as expressões numéricas, regra de sinais e essas outras dicas sobre operações básicas. Todos esses conteúdos que nós revisamos aqui durante essas aulas de matemática básica são importantes para outros conteúdos.
além de todas essas operações, propriedades, além delas fazerem parte dos conteúdos de conjuntos numéricos, que costuma ser um tópico do programa das provas, certo? Quer sugerir um outro assunto para a gente comentar aqui? Tem alguma dúvida sobre esses exemplos que a gente fez juntos? Pode deixar seu comentário aqui no vídeo, pode chamar por e-mail, no Instagram, para a gente ajudar você a esclarecer essas dúvidas, certo? Então, até breve, conta com a gente.